Bruna, a parte formal, né, publicitária, fez mestrado em comunicação social, com foco em estudos sobre a deficiência. É doutoranda em educação na URGS, onde ela tem um foco principalmente na linha de estudos culturais. E é uma das primeiras blogueiras de esclerose múltipla do Brasil. É a primeira, né? Quando ela teve o diagnóstico, não tinha nada, você só ia morrer em 5 anos. E ela, desde então, é militante também pela esclerose e pela causa da esclerose e pela causa da pessoa com deficiência. Então, ela vai falar sobre a responsabilidade do blogueiro, a escrita autobiográfica e seus impactos nas pessoas que leem. Bom. Obrigada. Agora eu vou controlar ela. Ele vai controlar o tempo, ele vai dizer que acabou meu tempo e eu vou continuar falando. Mas, enfim. Né? Até parece que alguém controla, né? Mas, enfim. Bom, o título da minha fala é sobre o papel do blogueiro e um pouco da responsabilidade do blogueiro, mas eu sei que tem bastante pessoas aqui que não têm blogs, então eu espero que a minha fala contemple também um pouco essas pessoas. Aqui é um pouquinho a cara do meu blog, para quem não conhece ele, que eu não tomo vergonha na cara para arrumar ele, mas ele está assim, tá com os textos lá, e eu quero dizer que realmente eu estou muito, muito feliz por estar aqui com vocês, por poder abraçar cada um de vocês, por poder conhecer pessoas que leem meu blog, que mandam e-mail e que deixam os meus dias muito mais alegres, com certeza. O meu blog começou, um pouquinho da história, então, do blog, né, e da minha história. Eu tive o diagnóstico de esclerose múltipla em 2000. Aí eu vou falar sentado, tá? Eu tive meu diagnóstico no ano de 2000. Mal a gente tinha internet de escada, quanto mais ter blogs, né, que é muito uma tecnologia que a gente usa hoje pela facilidade que se tem. Tive o diagnóstico em 2000, procurei pela internet e o que aparecia era na Wikipédia, que já existia na época, que eu ia morrer em 10 anos. Aí eu cheguei em casa e disse para minha mãe, eu vou sair do colégio. Eu estava no primeiro ano do ensino médio. Disse, eu vou sair do colégio, vou morrer em 10 anos, eu não quero ficar estudando, não. Né? Perder tempo. E aí, bom, foi ela que me convenceu de que eu tinha que continuar. E eu tive momentos bastante difíceis com a esclerose, né? Os médicos hoje pela manhã falaram da fisioterapia, reforçaram a fisioterapia. E assim como o Pedro Bial dá o conselho de usem filtro solar, eu digo, façam fisioterapia. Né? Porque eu perdi todos os movimentos do pescoço para baixo, eu perdi controle de braço, controle de perna, e eu recuperei só com fisioterapia, porque, na época, paciente com menos de 18 anos não podia tomar nenhum imunomodulador, que era uma coisa muito nova. Então, eu não fiz tratamento até meus 18 anos, eu fiquei dos 14 aos 18 sem tratamento, só com as pulsoterapias, conhecidas da maioria das pessoas aqui. E o meu tratamento era fisioterapia diária, porque eu tenho a sorte de ter uma mãe fisioterapeuta especialista em neurologia. Então, eu ganhei de presente essa bênção, né? Mas, então, assim, a fisio realmente foi bastante importante. Eu passei, então, 9 anos sem escrever publicamente sobre esclerose. Eu escrevi os meus diários sobre o que eu vivia. Eu falava muito sobre a doença, eu nunca escondia a doença, talvez por uma ousadia adolescente, eu sempre falei nela abertamente. E, bom, aí em 2009 eu criei o blog, e eu criei o blog por mim, porque eu gosto muito de escrever, gosto de falar pra caramba, e eu queria falar mais sobre esclerose para as pessoas que convivem comigo. Eu queria que os meus familiares e os meus amigos entendessem aquilo que eu sentia, sem que eu precisasse falar 500 vezes a mesma coisa. E aí eu fiz o blog e comecei a escrever sobre isso. No início eu escrevia diariamente, eu tinha me demitido do meu emprego, que eu trabalhava como no profissional de marketing num jornal diário, e aquilo era enlouquecedor. Eu disse que eu não queria aquilo, eu queria fazer mestrado. Então, no primeiro ano do meu blog, eu estava estudando para o mestrado. Então, eu tinha tempo de escrever todo dia, eu conseguia fazer isso. Agora, eu tenho escrito umas 3 vezes por semana, e o blog hoje conta com 500 visualizações diárias. Eu fico apavorada com isso, eu acho que é muita gente olhando. Eu tenho respondido uma média de 10 e-mails por dia.
desses e-mails, metade deles são de pessoas recém-diagnosticadas, e isso também me assusta muito, porque é muito diagnóstico recente. E, enfim, o blog tomou um pouco conta da minha vida, né? Ele acabou me apresentando pessoas importantíssimas, né? Certamente, assim, a coisa mais importante que o blog me trouxe foram as amizades, né? Eu tenho grandes amigos que eu fiz no blog. Bom, eu casei no blog, gente, né? Essa é a maior prova de que a gente tem relações verdadeiras pela internet, né? E eu tenho grandes amigos. O Gustavo, que está aqui do meu lado me ajudando, também é um grande exemplo disso, né? Dessas relações que a gente faz, que a gente encontra iguais na internet. Quando a gente fala de uma coisa que é importante para nós e que nos afeta, a gente encontra outras pessoas que são afetadas pela mesma coisa, independente do que seja. E eu acho que é isso que o blog acaba fazendo muito, que é unir pessoas com o mesmo objetivo ou com o mesmo medo. Né? Então, essa é a grande sacada do blog. E aí eu fiz grandes amigos. Conhecer o Gustavo um dia me mandou um e-mail que ele leu no meu blog, e aí ele me contou que estava montando a AMI, eu achei genial. E aí eu abracei a AMI também, a gente está junto nessa. O blog me levou para a Dinamarca com queridos amigos que estão aqui hoje. Jefferson está ali, Márcia está ali, Rodrigo aqui, faltou uma parte do nosso grupo, o Bob e a Grace. Mas foi um concurso que teve da Novartis no ano passado, e a gente mandava vídeos, e por ser metido e porque a gente fala bastante e fala sobre esclerose, a gente foi parar na Dinamarca, né? Ficamos alguns dias lá, foi muito bom. E a gente não se conhecia, a gente se conheceu lá, né? A gente se conheceu na viagem, pessoalmente, porque a gente se conhecia de blogs, né? De blogs, de e-mail. Então, foi muito legal, assim, o que isso me trouxe, porque eu não sei qual é a situação financeira da maioria das pessoas, mas eu não tenho condições de estar indo para a Europa toda hora, né? Aliás, nunca tive condições de ir para a Europa. Então, foi uma coisa bastante interessante. Tem um projeto dessa viagem e um pouco das viagens que eu acabei fazendo. Ah, boa. Beleza, vai passando aí, então. Vamos ver o que aparece na ordem. Aqui, então, o pessoal da HPEN. Aqui é uma foto nossa no Dia Nacional da Esclerose Múltipla nesse ano, que, através do blog, eu conheci o pessoal da associação, e a gente tem um trabalho muito legal junto. A gente consegue fazer ações bastante interessantes, ações físicas, né, que não só na internet. E são amigos queridos que eu tenho. Pode passar. Aqui, então, a AMI, né? Aqui é eu, Gustavo e o Jota, ano passado, na ONG Brasil, uma feira que a gente participou de ONGs, porque a gente acredita que não basta tu ter uma ONG, tu tem que se profissionalizar nisso e entender o que você está fazendo. Pode passar. Aqui, então, é uma foto nossa no primeiro encontro de blogueiros. Então, ter o blog de esclerose me deu a oportunidade de conhecer blogueiros de outras doenças também nesse encontro que a gente teve no ano passado, que foi bem legal também. E aí a gente começa a ver a questão da profissionalização também do blogueiro. Pode passar. Eu conheci meu noivo pelo blog, então é um grande ganho também na vida da gente, as relações que a gente tem. Pode passar. A viagem para a Dinamarca, né? Ali é o nome do bairro, até hoje eu não sei falar, se algum de vocês lembrar, porque é muito... Hã? Nihave, mas enfim, eles falam de um jeito que a gente não entende, e nosso jantar a 2 graus, um frio horrível. Cadê Thaís, gente? Thaís não está aí agora. Pode passar. E aí, quando eu estava comentando que essa viagem, então, rendeu a escrita de um guia de viagem para quem tem esclerose, porque a viagem foi muito legal. Foi muito legal, mas teve muita coisa que se esqueceram que a gente tinha esclerose e que estavam levando 5 esclerosados para viajar. Então, e aí que eu percebi que toda vez que eu viajo, eu me programo demais, assim. É 1 zilhão de coisas programando. E aí, quando programaram a viagem para mim, eu não me preocupei. E aí eu me preocupei no lugar, né? Porque aí as surpresas acabavam vindo e não eram nada agradáveis. Aí, quando eu voltei e comentei isso, eu comentei com o pessoal da AMI, o pessoal da Novartis também foi um parceiro nisso, para fazer o guia do viajante esclerosado, que está ficando lindo. Vai ser um guia todo ilustrado, um livrinho todo ilustrado,
E aí que eu digo que a coisa mais importante é essa rede de pessoas unidas por uma coisa que afeta todos nós, né? Eu sempre digo, mesmo no meu trabalho acadêmico, que a gente trabalha com afeto, né? A gente só escreve, só vai atrás, só pesquisa coisas que nos afetam de alguma forma, né? Então, são coisas que me afetam e que eu sei que afetam muitos de vocês que estão aqui também hoje, e é isso que nos une, né? E é isso que é a nossa força. Pode passar. Na ordem, pelo que eu lembro, vinha o convite para defesa de qualificação. Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui. De qualificação do meu projeto de tese. Que o blog tomou tanto conta da minha vida que... Obrigada. Que a minha tese de doutorado acabou indo para isso também. Foi? Então vamos passar rapidinho essas aí. E aí eu defendi esse projeto de tese há 2, 3 meses, que o nome do projeto é Dor Compartilhada é Dor Diminuída, que é o slogan do blog da Priscila, que não está aqui no momento. Educação para a doença em blogs de pessoas com doenças crônicas. E aí eu estou fazendo um estudo sobre blogs, sobre a escrita autobiográfica e sobre como isso afeta tanto quem escreve como quem lê, e o quanto a gente não está preparado para doenças, porque a gente é educado para ter saúde. A gente é educado desde pequeno que você tem que fazer exercício físico para ter saúde, tem que se alimentar para ter saúde, tem que dormir para ter saúde, tudo para ter saúde. E aí, no momento que você tem um diagnóstico de uma doença que você não foi atrás, que não, né, você precisa se educar para viver com a doença, você precisa se educar para viver com as adaptações, você precisa se educar para viver com as diferenças, você precisa se educar, inclusive, para aquilo que a Priscila estava falando, de que corpos diferentes incomodam muito, né, que nem ela falava da academia. Então, eu digo assim, eu incomodo muito a sociedade, porque é um direito meu, não é uma concessão da sociedade que eu possa viver nela, é um direito. Então, no momento que eu posso estar incomodando para que esses meus direitos valham, eu estou incomodando, né? Eu acho que a gente tem que ir atrás. E eu acho que nisso está a educação para a doença, né? Que eu acho que a minha tese é essa, que a gente precisa se educar para a doença e como que a experiência da gente que está aqui, que é blogueiro, que coloca lá o nosso dia a dia, nossas dores, nossos medos, nossas conquistas, né? Conquistas que às vezes parecem muito pequenas para a maioria das pessoas e que para a gente é uma coisa absurda. Então, como que compartilhar isso faz com que outras pessoas entendam o que é viver com esse corpo diferente, com esse corpo que não é a norma da sociedade, e como isso é importante para as pessoas se educarem, tanto o doente viver com a sua doença, quanto aquelas pessoas que estão no entorno, como o doutor... Desculpa, gente, esqueci o nome. Denis comentava, né, que a doença não é só a doença ela vai afetar a família, ela vai afetar teus filhos, ela vai afetar teu trabalho. Então, como que a gente faz para que essas pessoas que vivem com a gente também entendam o que é? Né? Pode passar para a próxima. E aí eu entro um pouco nessa questão da busca identitária, né? A gente tem o diagnóstico de uma doença e a gente tem... na verdade, a gente carrega várias identidades, né? A gente é filho, a gente é mãe, a gente é sobrinho, a gente é neto, a gente é profissional, a gente é jogador de futebol de final de semana, e a gente vai carregando essas várias identidades que a gente tem e vai formando aquilo que a gente é. Aí, quando a gente tem o diagnóstico de uma doença, a gente precisa o quê? Entender ou criar uma nova identidade, que é a identidade da pessoa que tem uma doença, que é uma identidade de uma pessoa que precisa de tratamentos, é a identidade de uma pessoa que tem que estar, daqui a pouco, entrando em processos judiciais e entendendo de direito, porque senão você não consegue ter tudo que é seu direito mesmo, né? Então, é uma busca identitária. A gente tem o diagnóstico e passa por uma busca identitária de quem que sou eu mesmo, né? É o que Paula... Isso é o que a Paula comentava também da mudança de ritmo, de vida, né? Às vezes a gente tem um diagnóstico e tem muita gente que diz assim, eu melhorei muito de vida depois do diagnóstico. Não é que a doença melhorou a tua vida, é que você para olhar o que você está fazendo, o que você está vivendo. E é nessa busca identitária que eu acredito que entram um pouco os blogs. Tanto para quem escreve, porque eu escrevo... Aí, pode passar? Para mim, a escrita autobiográfica, escrever diário,
escrever cartões para mim mesmo e deixar guardado, escrever no computador e deixar lá num arquivo. É uma busca, quando a gente coloca a coisa na palavra, no papel, aquilo passa a ter um sentido, né? Escrever é dar um sentido para aquilo que se está vivendo. Então, mesmo quem não é blogueiro aqui, às vezes a gente não tem a necessidade de escrever, ou o pessoal que trabalha com arte, como a Beth, né? Colocar na arte aquilo que você está sentindo, porque é uma forma de lidar com isso e de dar uma coerência para uma vivência que às vezes não parece coerente. Né? Não parece coerente você viver com dor 24 horas por dia, todos os dias, há 14 anos como eu vivo. Mas eu consegui dar uma coerência para isso escrevendo. Né? No momento que eu escrevo, eu consigo organizar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, e às vezes na própria escrita eu vou vendo que não, mas eu sinto isso, mas espera aí, eu não estou sozinha, um monte de gente sente. Não, mas espera aí, eu sinto isso, mas eu também sinto aquilo, aquele outro. Então, as coisas vão se organizando e vão me dando uma tranquilidade. Né? E aí, a diferença da escrita autobiográfica, que pode ser por diários, por exemplo, para a escrita autobiográfica na blogosfera, entra uma coisa que eu estava comentando com a Cíntia antes. Né? A Cíntia é uma queridona que tem um blog também, Esclerose Múltipla para Leigos, e ela me contatou antes de abrir o blog dela e me perguntou assim, Bruno, o que tu acha de eu fazer um blog? Eu disse, olha, eu acho bem legal, eu acho que a gente precisa de mais blogueiros, a gente precisa de mais gente contando suas experiências, porque a esclerose múltipla da Bruna é diferente da esclerose múltipla do Jota, que é diferente da esclerose múltipla do Gustavo, que é diferente da esclerose múltipla da Cíntia. E aí as pessoas que têm um diagnóstico e vão procurar, elas vão ter várias experiências para elas lerem e daqui a pouco se identificar mais com uma identidade e não com outra, com uma representação de doença e não com outra, né? E aí ela me perguntou isso, eu disse assim, olha, eu acho bem legal, eu acho que a gente precisa, só que uma coisa, Cíntia, tu vai ter que ter cuidado e tem que ter muito sangue frio às vezes, porque no momento que você é público, tudo que você coloca, 3 minutos, putz, eu falo pra caramba. Bom, vamos tentar. No momento que a gente está em público, a gente está sendo julgado. Todos os dedos estão vindo para a gente. Mesmo que seja a minha vida pessoal, enfim, as pessoas estão te julgando naquele momento. Então, a gente tem que saber que vai receber e-mail de pessoa te xingando, vai receber... Eu me lembro a primeira vez que eu recebi um e-mail de uma pessoa sendo rude comigo, eu fiquei 2 dias chorando. E aí eu disse para minha mãe, eu vou acabar com esse negócio, porque eu não tenho capacidade emocional para lidar com isso. Aí ela me mandou eu me catar, lógico, porque era aquela coisa assim, olha só, quantos e-mails você recebe de pessoas que estão te procurando para pedir uma ajuda ou para compartilhar histórias, né? Eu digo, eu adoro quando as pessoas me mandam um e-mail só para dizer, Bruna, eu li teu blog e a minha história com esclerose múltipla é essa. Ela não está querendo uma ajuda, ela não está querendo tirar dúvida, ela está querendo contar a história dela para mim. E eu acho isso muito legal. Uma, porque é uma confiança que a pessoa colocou em mim, e outra, porque ela está fazendo o mesmo exercício que eu acho saudável para mim, que é colocar aquela experiência em palavras. Né? E aí, o grande problema é isso. Assim, a gente recebe, sim, e-mails de gente xingando, de pessoas que não querem entender. E a outra questão, que aí entra a responsabilidade do blogueiro, que a gente tem que ter a noção de que a gente não está falando só... Porque assim, tem gente que diz, é o diário pessoal. Não, não é o diário pessoal. É a vida de esclerose múltipla. Porque a pessoa que não entende nada de esclerose múltipla, que colocar esclerose múltipla no Google e achar meu blog, ela vai ter aquilo ali como realidade de esclerose múltipla. Então, eu tenho que ter a noção e a responsabilidade de que eu estou falando por milhões de pessoas. E que eu estou representando a doença, de certa forma, para milhões de pessoas. Então, é uma responsabilidade grande, sim, que a gente carrega. A gente não pode achar que é só, também eu abro um blog lá e coloco o que eu quiser. Bom, tu coloca o que tu quiser, você vai escutar também o que você não quer, daqui a pouco. Né? E a questão de que a gente não está... É a questão da rede, a gente não está sozinho, a gente está numa luta por conscientização. Eu digo, eu sou militante, sim, eu sou chata pra caramba, eu vou num lugar que tem um degrau, eu já faço um escândalo, porque eu acho que é assim que a gente vai conseguir alguma mudança. Militância de cabeça baixa não existe, né? A gente tem que erguer a cabeça e ir atrás. E aí, nessa questão que eu digo que a responsabilidade do blogueiro nessa militância e nessa luta, porque a gente está aqui, o quê? Umas 50, 60 pessoas. E tem quantos milhões? 30 milhões? Não. Quanto?
3 milhões de pessoas com esclerose múltipla no mundo. Quantas pessoas estão vendo a gente online? Quantas pessoas leem os blogs de quem está aqui e que não podem estar aqui? Até uma das grandes tristezas do encontro é que eu convidei muitos outros blogueiros juntos, porque a Priscila me convidou para mediar essa questão de quem que a gente chama, né? E foram chamadas muitas outras pessoas, mas são blogueiros que estão com a esclerose múltipla num estágio mais avançado, e aí não tem um acompanhante que possa vir junto, né, não tem um cuidador que possa vir junto, não tem condições de vir, enfim. Então, muitos queridos amigos blogueiros de esclerose múltipla não estão aqui hoje porque a doença também não está permitindo. Mas quantas pessoas os textos delas afetam? Né? E aí entra... Ah, não, lá. Entra uma questão que... eu acho que é aqui. Eu já vou acabar. Esse meme é muito famoso e um monte de gente já compartilhou no Facebook de diversas formas, e eu discordo dele um pouco, que diz o seguinte: eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. E aí, pode passar? Quando a gente está falando de blog e de identidade pública e do que a gente está fazendo, a gente é um pouco responsável pelo que o outro entende, porque a gente... Não que as pessoas não vão entender exatamente só aquilo que a gente quer dizer, mas a gente tem que saber que o nosso texto tem uma intencionalidade, vai afetar diversas pessoas de diversas formas, então a gente tem que ter um cuidado na escrita para saber que a pessoa que está abrindo o meu blog hoje, ela teve o diagnóstico ontem. E o mesmo meu blog também é acessado por pessoas que têm o diagnóstico há 30 anos. Né? Então, eu não estou falando para um público só, mas eu estou falando para um público só, no caso assim, de entendimento de esclerose múltipla, mas eu estou falando para pessoas que têm a mesma doença que eu e que querem ser entendidos de uma certa forma. Né? Então, mesmo que eu não esteja com um sintoma visual, eu tenho que saber que tem pessoas que têm. Eu tenho que entender muito bem da doença, eu tenho que entender muito bem dos tratamentos. Como também disse o Dr. Denis, eu tenho que entender de outras doenças semelhantes à esclerose, porque a gente recebe comentários e perguntas sobre essas doenças. Então, a gente é um pouco responsável pelo que o outro entende, pelo tom que a gente fala, pela forma que a gente fala, e aí é uma fala específica para os blogueiros mesmo, porque é um pouco diferente. E talvez quando quem não é blogueiro e conta sobre essa doença, a forma o tom que a gente dá para a doença, a cor que a gente pinta a doença, vai ser o jeito que a pessoa vai entender. Então, a gente tem que ter um cuidado, que a gente não é responsável por tudo que a pessoa entende, porque, como diz o Sakamoto, falta amor no Brasil, mas também falta muita interpretação de texto. Né? As pessoas interpretam as coisas, às vezes, do jeito que elas querem. E aí, pode passar. E aí vem essa questão de que não adianta a gente ficar querendo ficar explicando coisas para quem está decidido a não entender. Né? Então, também a gente não pode ficar dando murro em ponta de faca, porque eu digo por mim, que às vezes eu fico tentando me explicar lá no blog, e aí eu me ferro, porque eu fico horas e horas discutindo com pessoas que não estão querendo entender, né? Teve uma vez eu recebi um comentário de uma pessoa que disse: você não faz tal tratamento, então a gente se conversa daqui a alguns anos, eu correndo e você na cadeira de rodas. Eu disse: o cara não quer entender o que eu quero dizer, né? Então também não vou perder meu tempo com isso, né? Mas assim, também é aquela coisa de entender que existem pontos de vista diferentes. E que, eu digo assim, eu acho que discordar de mim no meu blog é legal porque abre uma discussão para outras coisas. Mas tem que ter o respeito, tem que ter toda uma questão também de entendimento e de que, como a doença é diversa para todo mundo, cada um vai ter uma forma de tratar. Né? E é por isso que é interessante a gente ter muitos blogs. Pode passar. Então, para finalizar, eu queria trazer uma fala de uma autora que eu trabalho na minha tese. O nome dela é Hannah Arendt. Eu tenho um livro dela sobre a condição humana, que é muito legal, e ela diz o seguinte, que nós humanizamos o que se passa no mundo e em nós mesmos apenas falando sobre isso. E é no curso desse ato que aprendemos a ser humanos. Então, a gente está aqui falando sobre esclerose múltipla, e os blogueiros que escolheram contar a sua vida e saber que está sendo julgado, que todos os dedos estão apontados para eles, e sabendo de toda essa história, porque às vezes a gente faz uma coisa ingenuamente e acha que ninguém vai achar ruim. Daqui a pouco tem alguém que não goste. E paciência, né? Mas assim, nesse ato de a gente contar e de a gente escrever, a gente está aprendendo, né, a ser humanos. E eu acho que
É isso que é o grande valor dos blogs de doença em geral, né? Porque a gente está aprendendo a ser humano com uma doença, né? A gente está aprendendo a ter essa identidade da pessoa com uma doença. E eu acho que esse é o grande valor da gente colocar a nossa vida lá, sabe? É o grande valor de quando eu recebo um comentário lá no blog, da pessoa contando a sua experiência, ou o e-mail, porque a maioria das pessoas não é metido que nem a gente blogueiro. A maioria quer ficar anônimo, então manda um e-mail. Mas é um valor muito legal, assim, de você contar a sua experiência, botar no papel, para dar um sentido àquilo ali. Porque, às vezes, sejamos sinceros, às vezes parece que não faz sentido, né? Tem dias que a gente não quer nem saber daquilo ali mais, né? É complicado, é difícil. A gente luta tanto todos os dias e chega uma hora que, às vezes, a gente pensa assim, cansei de lutar, eu vou ficar aqui quieto no meu canto e vou fazer o que o mundo quer que eu faça. E eu luto todos os dias para que eu não perca essa vontade de continuar indo, sabe, de continuar indo atrás dessas coisas. E eu acho que eu já passei do tempo, né? Então, obrigado, gente. Não, tu sabe que eu digo, depois do blog, eu perdi o direito de ser triste, né? Eu perdi totalmente. Porque os poucos posts que eu escrevi... Porque quando eu entro em surto, eu brinco que cada surto é como se eu tivesse um diagnóstico de novo. Aí eu fico mal, eu faço aquele escândalo todo, aquela fiasqueira, porque, sabe, aquela coisa de eu tô ruim, eu vou ficar pior, eu vou voltar para a cadeira de rodas, eu não vou enxergar de novo. Porque é aquela coisa, eu já vivi isso, eu não quero de novo, eu sei como é ruim. Né? E aí, quando eu escrevo e eu tô triste, aí as pessoas me cobram muito de que eu tenho que me animar. Eu sei que eu tenho que me animar, mas naquele momento eu não estou bem, né? Até o meu último surto, eu escrevi um post bem tristonho, e aí eu recebi uma mensagem da Tuca e uma do Rodrigo falando a mesma coisa, que tristeza não combina comigo. Aí eu disse, então tá, gente, pode deixar que vai melhorar a coisa. Mas a gente tem que ter cuidado também disso, né? De no momento que tu tá ruim, não vai sair coisa boa, né? Então, mas também a gente tem que botar a realidade, mas também, né, a gente sabe que daqui a pouco uma pessoa que está tendo diagnóstico hoje está ali. Não, e a gente sabe que a gente, exatamente o que você falou, que não combina com a gente. Não. Não combina. Não, eu concordo, não combina. Tem isso também, a gente recebe uma rede de pensamento positivo que é uma coisa linda, assim. Eu me emociono, eu digo assim, eu sou meio boba, eu me emociono com tudo. Então, assim, eu recebo um e-mail, uma coisa assim, nossa, eu fico lá, assim, né? Vamos falar no microfone pro pessoal. O pessoal que está online não está ouvindo. Também tem uma pergunta. Então vamos a Cíntia, depois ali, depois ali. Tá. Ei. Quer falar de novo, Fabinho? É importante dizer, você mencionou muito bem, as duas falaram muito da responsabilidade com as pessoas que estão do outro lado lendo o seu blog. Mas eu, como advogada, eu também gosto de mencionar que a gente tem uma responsabilidade jurídica com o que a gente passa. Também. A gente tem por trás sempre um servidor que ele é responsabilizado juridicamente pelo que ele está permitindo estar no ar, tá? Mas nós, blogueiros, temos total responsabilidade pelo que a gente põe no ar e permite continuar no ar. Uhum. Se uma pessoa chega ali, se a gente põe o nome de um paciente, se a gente põe o nome de um médico e esse médico chega e não permite, ou se ele já não tinha permitido e a gente mesmo assim coloca, nós somos responsabilizados por isso. Eles têm direito autoral sobre o que eles falam. Existem as informações não verdadeiras, a gente sempre tem que colocar a fonte. Então, são detalhes jurídicos que a gente tem que prestar atenção, porque nós podemos ser responsabilizados, isso não sai barato,
e isso mancha o nome de nós blogueiros e mancha o nome da nossa doença. Não, e é uma coisa que eu digo assim, eu não tenho nada de valor, a única coisa que eu tenho de valor é meu nome. Então, a gente tem que, né, não é fácil, a prezar gente tem por que isso. prezar, eu acho que E nosso aí- nome e nossa credibilidade são as melhores coisas que a gente tem. Porque o que a gente fala tem uma legitimidade ali, né? Então, a gente tem que ter essa noção. E aí, é interessante, eu fui num encontro de blogueiros e ativistas digitais em junho, e aí tinha um grupo de advogados muito legais, eles fizeram um livro que é Fui Processado e Agora, que é para blogueiros, né? Porque a gente abre a boca e a gente fala mesmo. Então, a gente acaba, às vezes, caindo numa coisa assim de um processo, né, que não é legal. Da mesma forma, a gente acaba sendo muito... Como o que a gente diz tem uma certa legitimidade, a gente acaba sendo muito procurado pela mídia de massa. Né? A gente não E pode aí- confundir... a gente não pode tolher nossa informação, porque existe Não. Né, a Mas existem liberdade formas, de né? expressão. Mas São formas. existem formas e a gente tem que... Eu sempre falo isso. A nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. A gente nunca pode invadir a liberdade do outro. Não, e aí, assim, um exemplo que aconteceu comigo, porque aí, assim, começa a dar entrevista para jornal, para revista, para TV, para rádio, para tudo que é coisa. E aí, uma vez eu dei uma entrevista para um jornal online, e a jornalista botou nada do que eu tinha falado, botou tudo ao contrário. Eu fiquei muito indignada. Aí eu fiz um post raivoso, porque a gente sente muita raiva daí, né? Aí eu fiz um post raivoso, e aí ela disse que eu tinha falado. Aí o que a gente fala? A gente também tem que saber se proteger. Eu pedi a gravação, porque foi por telefone a entrevista. Eu disse, eu quero a gravação, que eu quero mostrar que eu não falei isso. E aí, no mesmo jornal... Só que assim, ó, eu sou uma blogueira, eu não sou ninguém. Né? E aí, na mesma entrevista, tinha um médico. E aí, o médico também ficou bravo, porque ela botou uma coisa que ele não tinha dito. Então, eu me juntei com o médico, porque o médico é alguém, né? De certa forma. E aí, eu me juntei com ele e a gente conseguiu tirar a matéria do ar. Mas, aí também tem uma questão das invasões, né? O meu blog foi invadido e esse post foi eliminado. E eu não sei como, e, enfim, sumiu o post. Bom, paciência. Quem leu, leu. Quem não leu, não leu. E aconteceu, né? A gente é pública, né? Como você falou. Diga. Boa tarde. Boa tarde. A minha dúvida é, você está falando da questão de se expor, né, e que as informações que vocês colocam têm alguma legitimidade, ou tem legitimidade, Tem claro, legitimidade, porque é a parte da experiência de cada paciente. A minha pergunta é, que dica que você daria para blogueiros que foram diagnosticados há pouco tempo, ou que estão com a doença há mais tempo, mas decidiram falar sobre isso publicamente? Onde essas pessoas devem buscar informação para passar a informação correta, além de contar a sua própria experiência com a doença e com o tratamento, ou não falar de tratamento, de que forma falar de tratamento? Pela tua experiência, qual seria o melhor caminho para levar a informação correta? Olha, hoje de manhã o Dr. Denis mostrou aqui num slide vários sites de pesquisa que eu acho que eu me pauto muito. Quando eu quero falar de tratamento, quando é a minha experiência pessoal, eu vou nesses sites de pesquisas científicas, médicas, porque é ali que está a informação quente. Mas a gente também tem que saber interpretar aquilo ali. Daqui a pouco você lê um resumo de um estudo médico e não é bem aquilo que ele queria dizer. Então, assim, eu quando tenho dúvida e quero falar de tratamento, eu converso com a minha médica, com a minha neurologista, que eu confio nela, eu pergunto para ela e as informações vêm dela. E aí eu coloco, a minha neurologista disse isso, sabe? E aí também a gente tem, por exemplo, a AME, que a gente tem reunido as matérias que a gente vai achando interessante de outras pesquisas internacionais, traduzindo e colocando no próprio Facebook da AME. A HPEN também tem colocado. Tem alguns lugares assim. Eu acho que as associações têm colocado bastante estudos legais na internet, né, que são os lugares e que buscam dentro das pesquisas científicas. Assim. Então, eu acho que aí é um lugar legal, assim. Mas, no fim, eu vejo que a maioria das pessoas, quando entra nos blogs, elas procuram a experiência, né? Porque o diagnóstico foi dado pelo médico e mais ou menos um prognóstico e o que vai acontecer. Ela quer saber, assim, quando eu tomar esse remédio, o que eu vou sentir, né? Bruna, tá caindo meu cabelo e eu tô tomando remédio tal. Será que tem a ver? Né? Então, são coisas da experiência. Não, aí eu sempre tomo cuidado de, olha, então, isso é uma outra coisa. A pessoa manda uma pergunta que tem a ver de ordem médica, você não está na frente dela, você não sabe. Manda falar com um neurologista. Você não tem um neurologista que te acompanha? Vai lá, né? Ou quando pergunta, já aconteceu contigo? Aí, se já aconteceu comigo, eu conto o que aconteceu comigo. Mas, se não,
eu não vou me meter numa coisa que eu não sei. Eu sou uma simples blogueira, né? Boa tarde. Boa tarde. Me chamo Itamar, tá? Não sou portador da doença, mas o que é que acontece? Na minha família, há pouco tempo foi diagnosticada uma pessoa com ela. Então, o que é que acontece? Desde então, eu estou procurando frequentar vários encontros para descobrir mais, tentar uma solução. Sei que também, como você já falou, são blogueiros. Eu queria entender um pouquinho mais sobre a doença e, por essa busca, eu procuro frequentar, como já disse. Então, eu queria saber assim, se vocês têm alguma informação ou algo do gênero de como andam as pesquisas ou tratamento para esse tipo de como portadores da doença, para esse tipo de... Então eu vou te dar a mesma dica que eu dei para... Desculpa, eu não perguntei seu nome. Ana Paula. Não é porque eu estou na AME, mas a AME tem reunido todos os novos estudos e publicado. A gente publica no Facebook. São quantas publicações por semana? 13? Tá, então a gente tem umas 13 publicações por semana no Facebook da AME. Metade delas são sobre pesquisas científicas. A gente vai indo atrás e vai traduzindo algumas pesquisas. Então, assim, eu posso te dizer, como eu trabalho junto, o pessoal está aqui, é de credibilidade e tu vai ter sempre informação nova. Toda semana tu vai ter alguma coisa nova para ler. Então, isso que é interessante, porque às vezes a gente não tem o tempo de ir num site de pesquisas científicas e nem de entender direito, às vezes, né? É complicado o linguajar, às vezes. Para mim, então, que é completamente novo. Então, assim, não é porque a gente está... Não faço parte desse quadro, mas... por ter alguém da família, você vai atrás, então né? eu estou tentando buscar não é o porque máximo possível. Não é porque a gente faz parte, mas eu te garanto que você vai ser acolhido nessas suas dúvidas. Entendo. Acolhido. Bem, total. né? Bruna, meu nome é Luan. Eu queria fazer 3 perguntas, na verdade. Eu vou ser bem conciso. Vamos lá. Quando eu cheguei aqui, eu ouvi um diálogo do Gustavo, a Wanda e o Wilson a respeito de um depoimento que eles deram para uma determinada mídia, e a mídia foi lá, editou, e não foi nada a ver com o que eles deram na entrevista, né? Eu queria saber de vocês o seguinte: como é que é a relação dos pacientes de esclerose múltipla e blogueiros que também têm a mesma deficiência com a mídia? E também queria saber quais as críticas que vocês têm a fazer à imprensa sobre a cobertura nesse sentido de pessoas que têm esclerose ou deficiência, e se houvesse a possibilidade, qual a pauta que vocês blogueiros sugeriam para os jornalistas nesse caso, né? Hoje a gente tem, principalmente na internet, plataformas de crowdsourcing, né? Onde você tem pautas colaborativas, né? Então, nesse sentido, né, de um jornalismo mais aberto, porque de fato existe um jornalismo que é totalmente independente. Você que é formada em comunicação social sabe disso. Então, as minhas 3 perguntas são essa: em relação com a mídia, críticas à imprensa na cobertura de saúde e relacionado a isso, e qual pauta que vocês sugeriam para o jornalismo hoje? Bom, vamos lá. Agora eu vou falar um pouco como diretora de comunicação da AME também. A gente teve um problema grave com a Rede Globo, né, com o programa Bem-Estar. Eu fiquei enfurecida. Eu acho que todos ficaram decepcionados com a cobertura que foi dada, porque todo mundo aqui quer ter a esclerose múltipla do Bem-Estar, né? Que é uma esclerose múltipla maravilhosa, gente. É melhor ter esclerose múltipla que ter conjuntivite, né? É uma coisa estupenda, assim. Mas aí o que acontece? É o que eu estava falando. A gente dá uma entrevista. O que aconteceu? O Gustavo deu uma entrevista de 4 horas, falando todo o histórico dele. A Wanda também, 9 horas. Eu sei que te filmaram fazendo fisioterapia, te filmaram fazendo tudo que é coisa. Aí só apareceu o quê? Só apareceu a Wanda dizendo que ela tem uma vida normal. E fazendo um bolo. Aliás, Wanda, cadê o bolo? Por favor, Wanda. A única coisa que eu ouço a respeito é do teu bolo. Então, a Wanda fez um bolo, né? E o Gustavo apareceu... Apareceu o Gustavo andando de skate. Aí acabou aquele programa com o Gustavo andando de skate. Assim, aquela coisa, assim, aquela imagem da superação mor. Verdade, assim, super. Aí o que eu posso te dizer como uma publicitária formada, que trabalhou em jornal,
que já tem experiência nisso e agora como trabalhando na AME, é que a gente, às vezes, é um pouco ingênuo de achar que a Rede Globo vai mudar a pauta dela por nossa causa. Ela não vai, né? O discurso da Rede Globo, eu estudei, a minha dissertação de mestrado é a análise de telenovelas, de representação de pessoa com deficiência em telenovela. Tá? Em 65 anos de telenovelas no Brasil, a gente teve 16 personagens com deficiência, e desses 16, nenhum foi representado com a dignidade que deveria. Né? Porque eles foram ou vitimizados, né, o coitadinho, ou divinizados, que é que lindo, ele se supera, olha que maravilha, ele tem, sei lá, ele é cego, mas não sei o quê, ou apesar de ele ter síndrome de Down, ele é um maravilhoso. A gente não quer ser nada apesar de, a gente quer ser só aquilo que a gente é, né? E aí o que acontece? Por exemplo, em relação com as mídias, né? Eu acho que é um risco a gente falar as mídias, porque cada uma vai ter uma linha editorial. E aí, sim, nós, como blogueiros, nós, como profissionais trabalhando com isso, a gente tem que conhecer a linha editorial com quem a gente está falando. Né? Então, assim, esses dias a gente deu uma entrevista para o Zero Hora, que é um jornal da rede RBS, né, que é da Globo. Tudo da mesma família, assim. E aí também a menina ficou 4 horas lá em casa, nos entrevistou, nos olhou, tirou foto da reforma do apartamento. E aí o jornal saía no sábado e eu não dormi até sair o jornal. Eu estava fazendo pulsoterapia naquela semana e eu não dormi até sair o jornal de medo do que ia aparecer. Porque a gente conta tanta coisa numa entrevista que a edição pode sair qualquer coisa. E aí a gente tem que cuidar para não deixar a bola picando para eles editarem da forma que eles quiserem. Né? Então, no fim, a reportagem ficou maravilhosa, a menina foi... Sim, muito legal. Ela conseguiu pegar a essência da coisa, que não era superação, que não era ter uma vida normal, que a gente está pouco ligando para essa coisa de ter uma vida normal, a gente só quer viver e ser feliz, e ponto. E eu acho que assim, uma das coisas é, sim, a gente conhecer a linha editorial de para quem a gente está dando essa entrevista. E para os jornalistas, aí é uma crítica minha do meio acadêmico, porque eu fiz faculdade de publicidade, eu fiz o meu mestrado em comunicação social na PUC. Como eu estava estudando sobre deficiência, eu busquei os currículos, por exemplo, de jornalismo e publicidade do Brasil inteiro. Nenhum tem uma disciplina que seja voltada a diferenças. E aí eu incluo, eu incluo a questão dos negros, a questão das pessoas com deficiência, a questão do homossexualismo, a questão, enfim, todas as questões homoafetivas, enfim, a gente não tem na faculdade. A formação é muito técnica. Né, se lê muito pouco sobre essas diferenças, sobre como tratar com as diferenças. O máximo que a gente chega é ler teoria social. Jornalista, você é jornalista, né? Então, a gente não tem. Né, é um problema de formação e a gente sai da faculdade e aí é um meia-culpa assim, dos jornalistas. A gente sai da faculdade ferrado, sem dinheiro, aí vai para trabalhar numa empresa, você ganha muito pouco e tem que trabalhar muito. E aí você não consegue pesquisar tudo aquilo que deveria pesquisar. Aí, num encontro, eu fui... Mas eu sou uma pessoa raivosa, vocês sabem. Eu fui num encontro sobre mídia e deficiência e um repórter, ele tinha feito uma matéria horrenda. E ele foi falar lá, ele tinha feito uma matéria horrenda sobre crianças com deficiência na escola. E ele disse assim, mas você... A gente meteu o cacete nele, e aí ele disse assim, mas vocês têm que entender... vocês têm que entender que a gente não tinha essa intenção, a gente queria era mostrar, e isso é um início. Eu disse, não, isso não é um início. O início da luta pela pessoa com deficiência começou lá na década de 70. Aparecer na Globo pela primeira vez não é um primeiro passo. E, às vezes, é um passo que não precisa ser dado. Se é para ser dado um passo torto, é melhor não ser dado. Então, assim, se o jornalista, eu acho que isso sim, o jornalista tem que ter a mesma noção de responsabilidade que a gente está falando aqui do blogueiro. Que a pessoa que está vendo a matéria sobre esclerose múltipla no bem-estar, uma matéria curta, mas ela acredita na Rede Globo, ela vai acreditar que esclerose múltipla é aquilo. Então, o jornalista também tem que entrar nesse bolo de entender. Quando vai fazer uma matéria sobre doença, ele tem que saber o que ele está fazendo e tem que respeitar a pessoa que ele está entrevistando. E isso foi o que não aconteceu. A Wanda e o Gustavo foram meter o cacete nos dois. Eu meti o cacete na Globo, mas enfim. Hã? Não, mas é que nem eu digo assim, mas aí esse é o problema, né? Porque aí ficou, e aí passou, e aí, que nem eu digo, assim, direito de resposta, desculpa, gente, isso está só na Constituição, isso não existe na prática.
Não existe, na realidade, direito de resposta. E quando eu falei com a Não. diretora do programa, ela falou, a única coisa que ela falou, qual é o nome do programa? Eu falei, bem-estar. Foi o que eu mostrei. Sim, mas porque, sabe, aí é que tá. Corpos diferentes, é o que eu sempre digo assim, corpos diferentes incomodam muito. Incomoda para a Rede Globo colocar alguém que diz que sente dor. Alguém que diz que, eu tô bem. Que nem eu digo assim, eu estou bem, eu estou maravilhosamente bem para ter 14 anos de esclerose múltipla. E para aquilo que eu já, da forma que eu já estive, pelo que eu já passei. Mas o meu estar maravilhosamente bem é ter fadiga todo dia, ter dor todo dia, ter que tomar 500 remédios, ter tremor na mão, que graças a Deus agora achei um remédio que, tô bem, né? Então, mas é esse tipo de coisa, assim, o meu estar muito bem é isso. E eu não me importo de mostrar isso, mas a Globo se importa. Aí vai um pouco também da gente entender a linha editorial da emissora, né? Eu não esperaria nada diferente nos 70 anos de Rede Globo, sei lá quantos anos está. É que eu estudei 65 anos de novela, né? Então, sim, 65 anos de telenovela, eles não conseguiram. É um ano mais nova do golpe. Acho que ela deve ter... A gente fez 50 anos de golpe, deve ter, acho que 49 anos a Globo. Então, A Globo ela foi fundada depois da Tupi. do golpe. Depois do fim da Tupi. Então, eu acho que... Desculpa, assim, a gente se estendeu um pouco mais. Eu acho que esse é um assunto que incomodou muita gente que está aqui, né? É muito importante, por causa que, assim, na hora que eu cheguei aqui, no início do evento, e que eu vi a Wanda e o Gustavo comentando, eu me senti no dever de fazer o papel de ombudsman aqui, né? Obrigado. Do jornal. Obrigado. A gente queria essa oportunidade, mas... Né? Tá, deixa eu só perguntar. A doutora Ana Maria está na sala. Doutora Ana Maria, só mais um minuto. Não, porque é importante. Como é um encontro de blog, mídia, né? Então é importante que a gente... porque a gente tem que entender, por exemplo, a gente tem que se ver blogueiro como produtor de conteúdo, como formador de opinião e como profissional também, né? Eu confesso que no início eu tinha preconceito de me chamarem de blogueira. Eu era blogueira, não sou blogueira, eu escrevo um blog. Mas eu acho que também é uma questão da minha identidade de blogueira não estava ainda muito bem formada. Antes de vir para cá, isso era um ponto que a gente já tinha discutido internamente, se a gente ia falar ou não. E foi um ponto que, durante a sexta-feira inteira, eu descabelado, Ana Maria, Bruna, Ágata, a enfermeira, todo mundo, WhatsApp, telefone, e-mail, como nós vamos gerir. E aí, quando a gente comunica, seja blog, seja associação, seja qualquer fonte de informação, a gente tem que estar preparado para uma questão chamada gerenciamento de crise. A AME nunca foi e nunca vai ser o Gustavo. Primeiro de tudo, a AME é o Gustavo, mas os blogueiros da AME, a gente tem aqui Fabi, a gente tem Tuca, a gente tem Jota, a gente tem Bruna, a gente tem Beth. Bom, a AME é mais do que o Gustavo. E o Gustavo, apesar de estar sofrendo ataques pessoais naquele dia, na sexta-feira, o Gustavo não podia entrar lá, no meio do comentário, e simplesmente me defender. Isso não é profissional da minha parte. O que a gente fez? Eu queria falar um pouco dessa questão, porque, eventualmente, como blogueiros, a gente pode ter essa cabeça mais do que simplesmente vamos rebater, a ponto de chegar na maturidade da Bruna, isso aqui não vale continuar essa discussão aqui, eventualmente a gente pode pegar um e-mail e fazer uma comunicação para gerir. No caso da AME, vale como um caso, e eu digo que é um caso de sucesso, porque a pessoa que mais atacou o Gustavo no final declarou um post aberto de que agora eu entendi o que vocês queriam dizer e peço desculpas por ter dito o que eu disse. A gente publicou uma carta falando da nossa impressão de tudo o que tinha acontecido. Desde a entrevista, o que a gente não tinha concordado, com o que a gente realmente enxergava de esclerose múltipla, porque eu realmente... Gente, eu trabalho com esclerose desde que eu descobri a esclerose em 2010. E se eu quisesse trabalhar só para mim, eu ficava em casa fazendo fisioterapia. Quando eu trabalho para todo mundo que tem esclerose, eu não penso que esclerose é só o que o Gustavo tem de esclerose. Eu penso que esclerose é o que a Wanda tem, é o que a Bruna tem, é o que o Jota tem. E quando eu penso assim, mais do que como o Gustavo, eu nunca daria uma declaração de que esclerose é sair por aí andando de skate. Porque se tivesse sido editada a matéria de forma correta, desde fevereiro eu não ando de skate e uma das coisas que eu gostaria de continuar fazendo. Era esse o link do skate. Então, assim, comentando com uma questão de que vocês são comunicadores, como gerenciar uma crise, eu acho que vale a pena você falar rapidinho sobre isso,
puxando o que a gente fez. A gente acabou não tendo um posicionamento direto do Gustavo, ou da Bruna, ou de qualquer outra pessoa, e sim um comunicado do AME de que a gente acha daquilo. E aí sim um posicionamento. Isso, alguns dias atrás, a gente estava com o pessoal ajudando a gente, da questão de como é importante, e agora eu vou falar, até você me corrija se eu estiver errado, como é importante todo mundo que está aqui, enquanto blogueiro, ter um posicionamento definido. Independente do assunto. Se você é a favor ou não de vitamina D, mas esteja posicionado. Para qualquer um que saber, eu vou entrar ali e eu vou ler sobre vitamina D de um ponto de ótica da Cíntia. E ela acha que é a cura. A questão é, blogueiros, é que a gente está falando o tempo inteiro, né? Da responsabilidade da gente, saber gerir uma crise e saber se posicionar. Ainda assim, a crise ela acontece, o que você tem que ter é consciência de como você vai seguir. Eu não ia falar disso, eu acabei só me metendo só para dar um posicionamento. Eu acho justo com todos os pacientes que por 4 anos eu venho tentando representar, e seria injusto da minha parte aparecer simplesmente andando de skate lá e tocando violão, como se, tipo, eu estou bem, ó, vocês, o problema é de vocês. Então, só isso eu acho que é um posicionamento meu. Também é a última vez que eu vou falar sobre isso como Gustavo e ponto. É o que a gente diz, quanto mais mexe, mais fede, né? Então, a gente... e essa é uma questão, assim, eu digo, eu sei que eu fiz uma faculdade de comunicação, eu fiz uma especialização em comunicação organizacional, eu trabalho com isso, então, para mim, às vezes, é mais fácil gerir uma crise, porque eu tenho um pouco do entendimento técnico. E eu sei que quem entra nesse mundo maravilhoso e maluco dos blogs, às vezes acaba dando uma perdida, mas também é aquela coisa. Eu sei que eu tenho a humildade de perguntar para quem já fez ou para quem já aconteceu. Eu acho que isso também é legal, né? De a gente estar nesse encontro de blogueiros, para quem está entrando nesse mundo dos blogs, saber que pode contar com a Bruna, com o Jota, com a Cíntia, com a Tuca, com a Fabi, com o Gustavo, com a Ame, que já estão aí há mais tempo nisso, com o Rodrigo, né? Que já estão aí há mais tempo nisso. A gente já passou bastante do tempo, eu não quero me estender mais. Eu falei que o Jota não ia controlar a